E não tem como ser diferente. Agora, pegar o ponto do que você havia dito, que eu acho fantástico, que você disse que a posição que ele assumiu, e o Olímpio trouxe que ele não vai recuar. Ele não pode recuar. Mais uma bomba. E se eu te dissesse que Alexandre de Moraes está preso em sua própria armadilha, sem chances de recuar? O ministro, que já ultrapassou o ponto de não retorno no jogo político, agora navega em águas perigosas, onde cada decisão reforça ainda mais a lógica do poder absoluto. Ele sabe que recuar seria admitir fragilidade, e isso ele jamais fará. A pergunta que fica é: até onde essa escalada de autoritarismo vai nos levar? Assista agora e entenda como isso impacta diretamente o futuro da democracia no Brasil. Só se falar direitos humanos só para os piores bandidos, tipo Champinha. Aí o que fica na cabeça da sociedade? Você esvaziou o valor dos direitos humanos. Isso. Aí fizeram a mesma coisa, e eu falei sempre isso, fizeram de um presidente fascista, Bolsonaro, que fala fascista, fascismo, para que pudessem eleger um fascista presidente. É interessante do que foi falado aqui, começando com a Ana, que ela disse que ele não recua, ou que comeu mosca o Congresso. Quando o Pavinato fez a brincadeira, eu lembro outra brincadeira, fez aquela brincadeira do indivíduo sentando num determinado colo. Do WhatsApp lá, é verdade, mosca. Eu lembrei de uma outra brincadeira que não chega a ser tão explícita, mas o indivíduo estava sendo molestado no ônibus, olha para trás e diz: olha, só tem 30 minutos para sair daí de trás, ouviu? É mais ou menos isso que a Câmara fez. Professor, tem uma diretora aqui que ela está gritando aqui no chat. Aí ela fala assim: urgente, Pavinato! Moraes acaba de conceder semiaberto a Daniel Silveira. Eu falei: minha filha, a gente já falou aqui, é que ela está muito desesperada. Né? As notícias são assim, você abre o Globo, Moraes nega indulto, mas concede o semiaberto. Ele já estava no semiaberto. Ele já tinha o direito de estar no semiaberto. Aliás, ele não devia estar nem preso. Como é que ele concedeu? Ele concedeu porcaria nenhuma. O que ele está fazendo? Ele está disfarçando. Mas merda é assim, minha filha. Quanto mais você mexe, mais ela fede, professor. E não tem como ser diferente. Agora, pegar o ponto do que você havia dito, eu acho fantástico. Você disse que a posição que ele assumiu, e o Olímpio trouxe que ele não vai recuar. Ele não pode recuar. Esse é o grande problema. Esse é o problema, que aquela mosquinha que comeu a Câmara, eles permitiram algo, e citando antes nós, os amigos e os analistas, o Caio sempre fala uma frase que não é dele, mas ele sempre cita, né? Eu acho que não é dele. Poder conquistado não é devolvido. Quando eles comeram aquela mosca, não é que eles deram um poder que não será devolvido, é que não tem mais como devolver. Criou-se uma nova realidade que o Alexandre de Moraes ele vai ficar fazendo aposta até vir uma força contrária para freá-lo. Não tem, ele já não pode mais. Porque o mundo da política, e ele decidiu que ele não quer ser jurista, ele decidiu que ele quer ser político. O mundo da política não permite... Quem quer ser político? O Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Não, ele não quer ser político. Se ele quiser ser político, ele se candidatava. Ele quer ser ditador. Não, e é o que ele já é. Maravilhoso você ter falado dessa maneira, mas eu estou dizendo que ele quis abandonar a questão jurídica. Ele quis ir para o problema do mando. A questão do mando propriamente dito, numa relação de poder. É isso que ele assumiu. E ele não tem mais como recuar, porque ele sabe que a estrutura que foi criada é de uma desorganização tão grande que aí estão em confronto aqueles que estão batalhando pelo butim da batalha. Olha, agora nós destruímos isso. Quem vai ficar com a melhor parte? Ele não tem como recuar e ele vai dobrar a aposta até o final, até que alguma força o freie. Se ele não for frenado, acabou. E eu tenho medo, sabe o que eu tenho medo? Porque a gente pensa, o professor falou do teto, né, do abuso. O teto a gente sabe, a gente teve a experiência mais horrenda da história da humanidade com a Segunda Guerra Mundial. Aí eu paro para pensar o seguinte: Hitler, para chegar no poder, precisou eleger a maioria das cadeiras no Congresso. Exato. Ele não. Ele não deu um golpe de Estado. O golpe de Estado dele, ele falhou. E foi quando ele foi para a cadeia. Uma pergunta: não existe, na minha maneira de ver, assim, do meu conhecimento, que é muito inferior ao seu, na história, em termos de história, nenhum ditador recuou? O professor estava vivo, né? Você durante passa. As maiores Você passa. Eu também estava vivo. Do que eu chamo na literatura e no cinema, né, dos enredos, você passa do ponto de retorno. Não tem como mais voltar. Exato. É só ir para frente. Tanto é que o Hitler e seus subordinados, etc., tinham aquela tal da pílulazinha, não é? Que se fosse pego, tomava
Porque cianureto, porque não existe a possibilidade de retornar ao que era antes. O cara já esticou a corda ao máximo e ele vai continuar até que alguém o pare. É uma questão de ficar nobando, é apenas uma reflexão e um diálogo. Pare, eu estou dizendo de forma republicana. Mas aqui o problema da natureza do poder. Essa é a razão pela qual, quando as pessoas perguntam para mim, nós temos que criar uma estrutura que coloque um peso, contrapeso e freios de verdade nos nossos governantes. Por qual razão? Porque quando você abre o poder de uma maneira tão ampla como foi aberta para eles, não é a questão de que ele assume o poder para si. É que ele criou uma lógica em que o poder fica se renovando constantemente e quando ele vê a fragmentação mínima, começa a surgir outros monstros que vão competir entre si. Essa é a razão pela qual você não pode imaginar que ele vai recuar. Ele não tem como recuar. Não estou tentando inocentá-lo. Estou dizendo que ele não tem como recuar por uma opção dele. É a questão do livre-arbítrio. Quando ele assumiu esse papel, ele já tinha consciência disso. Ele já tinha consciência, mas ele apostou nas delícias do poder. Não existe droga mais viciante que o poder. É simples assim. Isso atinge e danifica a alma. E é o problema, só que ele começa e ele vai até o fim. E nós estamos vivendo uma situação que explica muito bem a razão pela qual foi criado os direitos humanos. A gente chega na questão do direito penal que o Pavinato falou. Por qual razão você fala que os direitos humanos é individual e não coletivo? E por qual razão você tem o direito penal que diz o seguinte: ao cidadão é dado todos os direitos, exceto aquilo que é proibido, que tem que estar explicitado. Exato. Mas ao poderoso é dado todos os deveres. E ele só tem direito quando estiver explicitado o direito que ele tem. Exatamente para a gente controlar os que são os governantes. Ora, quando você olha uma situação como essa, o que você está vendo? O Estado democrático de direito, ele foi jogado fora por causa de todos os abusos que são cometidos, e aí veio um grupo chamado esquerda que tomou conta disso e assim, sabe como que nós vamos dizer que são direitos humanos? Quando a gente pune a ponta da lança e não aqueles que tomam a decisão da lança. Como é que a gente faz isso? Coloca os direitos humanos para defender o marginal contra o suposto abuso do Estado que está no soldado, no policial, que está ali no dia a dia, e não é visto o direito humano daquele cara que é apenas um profissional que está tentando manter a ordem pública. E ele apanha. Mas o cara que é o governante, contra quem se deve colocar todos os direitos do cidadão, porque contra ele que foram criados, ou pensados, ou idealizados, ou desenvolvidos a noção de direitos humanos para realmente controlar e estabelecer uma democracia de verdade, ele está sendo totalmente liberado. O Olavo começou a falar do marxismo cultural. Lembra disso? Sim. Logo no começo dos anos 2000, né, muita gente começou, porque antigamente, antes da rede social, funcionava assim. O que os donos da imprensa, os barulhos da imprensa não gostavam, você taxava a pessoa como louca e ninguém falava do assunto. Então o Olavo foi dado como louco durante muito tempo. Mas aí veio o fenômeno da rede social. Você não tem mais que passar pelo crivo dos barulhos da imprensa que acordam todo dia de manhã, sentam com seus diretores e falam, vamos decidir o que é verdade e o que não é. Que é assim, a imprensa tradicional é isso. E o marxismo cultural, ele tem exatamente essa tática. Começou lá com Gramsci. A gente vai esvaziando conceitos. E no Brasil, desde que a Constituinte se reuniu para fazer essa Constituição de 88, por pior que seja a sua qualidade técnica, e ela é das piores, mas mesmo assim, ela não admite, não há por onde se olhe para essa Constituição e se veja que ela possa garantir o mínimo do que vem fazendo esses ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes. Começou a se falar de direitos humanos só para os piores bandidos, tipo Champinha. Aí o que fica na cabeça da sociedade? Você esvaziou o valor dos direitos humanos. Aí fizeram a mesma coisa, e eu falei sempre isso, fizeram de um presidente fascista, Bolsonaro, que falava fascista, fascismo, para que pudessem eleger um fascista presidente. Porque quando você aponta o outro, em primeiro lugar, ainda mais para um país de pessoas iletradas, o que acontece? Qualquer um que vença, o fascista não é fascista, é o caso de Stalin. Porque, ocasionalmente, Hitler rompeu um acordo com Stalin, porque se Hitler não tivesse rompido o acordo com Stalin, eles teriam vivido juntos eternamente e Hitler teria dominado a Europa. Stalin, só porque ajudou a derrubar Hitler, virou antifascista. Isso fica, ele venceu o fascista, ele não pode ser fascista. Não é assim. A vida não é binária, não é sim, não. Não é preto branco, tem muito mais de 50 tons de cinza, né, Ana Paula? Esse livro eu não li, nem vi o filme. 50 tons de cinza. Mas o fato é que fizeram isso também com democracia. Quando você fala de direitos humanos só para o pior bandido que existe, você desvaloriza os direitos humanos. Quando você fala que um presidente é genocida quando não é, quando você esvazia o genocídio, o que você esvazia? A humanidade. E quando você esvazia também o fascismo,
você tá aberta a porta para desgraça. E é o que aconteceu também com democracia. Banalizando todos os conceitos. Quando a gente banaliza o significado, acabou. O baseamento dos conceitos é uma tática. Isso está na filosofia desde Aristóteles. O valor do significado de uma palavra é a base da civilização ocidental. É a base de qualquer civilização. É a base de significado da palavra. Você quer destruir a civilização, você destrói o significado de uma só palavra. A filosofia nasceu assim. Exato. Para tentar dar significado para as palavras. Para que não ficasse apenas na retórica e para que ficasse apenas num discurso vazio, tentando levar as pessoas pelo sentimento. Deve existir algo que corresponde àquilo que você fale. O nome que a gente dá sobre o que fale, contendo correspondência com aquilo que nós estamos falando, é verdade. Há várias teorias da verdade. Mas é essa busca que fez nascer a filosofia e fez nascer uma civilização que chega ao ponto de dizer o seguinte: fazer política é buscar os melhores projetos para gerar o equilíbrio da sociedade. Não é apenas a busca pelo poder, como disse o Maquiavel, que está certo, mas não é apenas isso. Nem o Maquiavel resumiu apenas o príncipe. É a civilização ocidental, é bom que se deu tudo correto. Agora, e você citou aí o Olavo de Carvalho, e uma frase que para mim é muito forte dele: se nós não os prendermos pelos crimes que eles cometeram, eles vão nos prender pelos crimes que nós não cometemos, e é o que está acontecendo com Daniel Silveira e que pode vir a acontecer com o presidente Jair Bolsonaro. Olha, é o que eu falei quando fui fazer a defesa do caso do Crezão lá para um bando de parlamentares. Eu disse, ou a gente prende Moraes ou a gente prende o Brasil. Porque o problema do Brasil não é Luiz Inácio Lula da Silva. Não, já ficou para Luiz Inácio Lula da Silva, ele é um pretexto. O Brasil sobreviveu a 14 anos de PT. O Brasil sobreviveu a 14 anos de PT, sobreviveria mais 4. O problema não é o PT. Você se lembra do Sassamutema? Sim, o salvador da pátria. O Sassamutema. Cabelão. Se ele soubesse quando ia chegar o preço do melão, ele não podia não. O Lula foi uma aposta de dois indivíduos que achavam que eram os grandes gênios da Revolução e falaram: nós precisamos dessa personagem, porque esse cara resume tudo. É um indivíduo que se faz de pobre, é um indivíduo que veio pobre, é um indivíduo que passou fome, tarará, e ele pode exatamente fazer aquilo que a gente quer. O problema é que o Lula achou que ele não precisava de todos esses, e ele é essa figura patética. O Lula virou Sassá. Quando os direitos humanos são reduzidos à defesa de criminosos como Champinha e conceitos como fascismo e democracia são banalizados para atacar adversários políticos, a sociedade perde o verdadeiro significado dessas palavras. Alexandre de Moraes não recua, porque o poder, uma vez conquistado, não é devolvido. Ele sabe que está em um jogo sem retorno, onde cada passo dado só leva adiante, sem espaço para retroceder. E quem paga o preço dessa disputa?